Meus amigos, o Ministério Público garantiu que dentro de 60 dias elucida e dá à sociedade Vitória da Conquista a resposta em relação às atitudes praticadas pela polícia de Vitória da Conquista logo após a morte do soldado Marcelo Márcio. Pessoas foram retiradas de suas casas, alguns dizem que não foram policiais, outros afirmam que foram policiais. Então, nós não entendemos que essa atitude não tenha sido feita por policiais. É bom sempre frisar que a sociedade Vitória da Conquista continua apoiando e gostando da Polícia Militar, mas da Polícia Militar como instituição, dos bravos soldados da Polícia Militar que agem dentro da lei. Ninguém está contra o policial militar que, em confronto com o bandido, com o marginal, venha a derrubá-lo se necessário for. O que a sociedade tem que se posicionar de forma contrária são atitudes de alguns que não correspondem à honra que a Polícia Militar lhe deu em envergar a sua farda e daí então, por vingança ou por qualquer outro motivo torpe, venha a invadir residências e matar pessoas. Porque esse tipo de julgamento não é dado ao soldado, não é dado a nenhum cidadão comum. Como o Brasil não tem pena de morte, apesar de ter morte como pena, e a sociedade que vive sofrendo por ações de marginais, no primeiro momento, ela entende que a polícia tem que matar, que tem que pegar, que tem que esquartejar. Os senhores viram a atitude de alguns policiais militares lá de Salvador, que invadiram a casa, baseado numa suposta denúncia, mataram 4 pessoas, desapareceram com outras 4, e esses corpos começaram a aparecer em Salvador sem a cabeça. Então, eu pergunto aos senhores, se fosse um bandido que tivesse invadido, ele pouco se importava se o corpo ia aparecer com a cabeça ou não. Portanto, então, evidentemente que foi uma atitude de alguns policiais lá daquela cidade. Esse tipo de atitude nós temos que repudiar. É claro que no primeiro momento o cidadão fala assim, ele é alemão, está defendendo o bandido. Não é assim que falam? Mas não é assim. Nós não estamos defendendo o bandido. Nós estamos defendendo o Estado de Direito. Então é claro que é muito mais fácil para alguns com medo se calarem. Eu não conheço a covardia. Se passou por mim, passou muito longe. Então, por isso que eu estou colocando a minha opinião em relação a esse caso. Acho que o Ministério Público tem que investigar, conseguir as provas necessárias e, se provados que alguns policiais participaram, eles têm que ser punidos na forma da lei, julgados, aí sim, julgados por um júri popular, aqui na cidade de Vitória da Conquista e punidos de acordo com a lei. Da mesma forma que qualquer outro cidadão seria punido. Eu particularmente acho também que nós deveríamos votar, alterar alguma coisa na legislação, fazer uma lei para que crimes contra policiais militares e civis fossem acrescida a pena de quem os cometesse quando o policial militar ou civil, ou federal, ou rodoviário estivesse em serviço. Não correspondendo à mesma coisa se o policial for assassinado por um motivo que não tenha nada a ver com essa questão da sua profissão. Por exemplo, o que eu quero dizer? Que os policiais à paisana que pode evidentemente se envolver numa briga aqui e acolá e daí então ser assassinado, como qualquer cidadão comum. Aí não se aplicaria. Mas o policial em combate, o policial sabidamente exercendo a sua função de policial, ele sendo alvejado, eu acredito que se a pena de quem fizesse essa atitude fosse acrescida, eu acredito que nós melhoraríamos essa raiva que as pessoas têm de quando é atingido por alguma coisa. Claro que aqueles que acham que a polícia tem que invadir a casa de jararaca, surucucu ou qualquer outro tipo de cobra e fazer o que fez, simplesmente pensam, por exemplo, que os seus filhos jamais usarão crack, né? Pensam que os seus filhos jamais se tornarão marginais. Mas nós temos uma marginalidade e que a polícia não age de forma nenhuma, até porque ela precisa da inteligência para agir.
que é a luta contra o bandido do colarinho branco, o bandido poderoso, o sonegador de imposto, o vendedor de contrabando, o vendedor de carga roubada. Então, esses são tão criminosos, são tão bandidos como jararaca, como o surucucu, como qualquer outro tipo de cobra que se queira colocar o nome desses marginais, que a própria sociedade os empurra para a periferia da cidade e lá eles não recebem nenhum tipo de apoio. Basta dizer aos senhores que a Prefeitura de Vitória da Conquista faz uma portaria para obrigar um médico de plantão a trabalhar no plantão. Então vejam, senhores, como as coisas funcionam. Algumas classes são privilegiadas e outras só o sofrimento resta. Então, basta você dar uma volta na periferia de Vitória da Conquista e você vai acabar verificando que aquelas pessoas são desassistidas por completo. Não são Bolsas Famílias que vão resolver a situação de ninguém. O cidadão precisa ter o emprego pleno e ser integrado à sociedade, dela usufruir e também contribuir para que essa sociedade cresça. Então, é isso que nós queremos aqui registrar. Vi algumas faixas de algumas entidades dizendo que apoia a Polícia Militar. Nós também apoiamos. Não existe, eu digo, não existe um civil em Vitória da Conquista que goste mais da Polícia Militar do que eu. Posso garantir isso aos senhores. Agora, a Polícia Militar tem que ser aquela Polícia Militar que você se sinta protegido por ela e que quando o soldado passa por você, você aplica uma continência com o maior prazer, dando a continência àquele soldado, sabendo que ele é o amigo. Nós não podemos de forma nenhuma admitir e passar a mão na cabeça do policial militar ou civil ou federal que resolve por conta própria estabelecer que ele é juiz. A vida cabe a Deus tirar. No Brasil não tem pena de morte. O dia que tiver, o cidadão recebe o julgamento justo, apresenta as suas condições e daí então pode ser condenado. Do contrário, nós não podemos aceitar tal atitude. Viva a Polícia Militar! Parabéns à Polícia Militar honrada. Agora, simplesmente, policial militar com desvio de conduta tem que ser punido na forma da lei.